Fala, povo de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com a tua família, com a tua casa. É com muita alegria e muito prazer que estamos aqui para mais um momento bíblico, um momento de reflexão na palavra de Deus. E a reflexão do dia é: como falar com Deus? Será que sabemos falar com Deus? Qual a importância disso? Por que preciso entender essa questão de falar com Deus, de me relacionar com Deus? Nesta reflexão bíblica, eu quero levar você a um entendimento simples e direto, porém, ao mesmo tempo, muito importante para as pessoas entenderem o que é realmente uma fala com Deus. É possível falar com Deus? Sim, é possível falar com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para que pudéssemos ter esse acesso livre a Deus por meio de Jesus Cristo. Só que eu tenho notado que nesses últimos tempos as pessoas não se preocupam em entender ou entenderem como falar com Deus, a forma correta de falar com Deus e de estar disposto a ouvir também a sua resposta. Tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Uma delas são 2 versículos bíblicos. O primeiro está em Provérbios capítulo 8, verso 17, que diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. O outro é João capítulo número 1, verso 8, que diz o seguinte: não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Tá? Em Provérbios capítulo 8, verso 17, diz que eu devo buscar a Deus pela madrugada. Então, eu dizia ontem na igreja, onde eu estive ali pregando a palavra de Deus, eu dizia ontem, eu não devo buscar de Deus, mas eu devo buscar a Deus, a pessoa de Deus, tá? Muito bem. Então, hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso aqui na reflexão do momento bíblico. Se você gostou desse vídeo, você compartilha, dá um like, compartilha o link, fica à vontade, faz um comentário e assim vamos juntos interagindo, crescendo e aprendendo um com os outros. Tá ok? Muito bem. Como falar com Deus? Algumas coisas que nós devemos evitar nessa questão da fala com Deus. O primeiro é o que é que eu quero com Deus? Por que eu estou falando com Ele? Por que eu estou me dirigindo a Deus? Tá? É possível? Isso é livre. O véu do tempo, deixe-me de repetir, o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, é livre para que todos possam falar com Deus. Porém, existem alguns requisitos para falarmos com Deus, para que possamos realmente no final de nossa fala e de nosso relacionamento com Deus, possamos dizer: não, realmente agora eu entendi, eu estou falando com Deus. Por exemplo, não podemos fazer de Deus simplesmente a nossa luz, não exclusivamente por amarmos essa luz, né? Mas na ânsia de que essa luz brilhe em nós, para que possa essa obra, os homens louvem a Deus. Por causa dessa obra, os homens louvam a Deus, mas para que sejamos glorificados nela. Eu não devo buscar a Deus, e isso é um pensamento nécio, tá? Eu não devo buscar a Deus neciamente, eu não devo falar com Deus de uma forma nécia. Por exemplo, buscar a Deus de uma forma nécia, que eu acabei de ler aqui. Eu não devo buscar a luz de Deus só para que os homens glorifiquem a mim, só para que a glória seja minha, só para que alguém diga: olha, o professor é cheio de Deus, olha, a irmã é cheia de Deus, olha, aquele pastor é cheio de Deus, aquele pregador é cheio de Deus. Essa busca de Deus não é uma busca a Deus, não é uma fala com Deus. Você está falando com o seu próprio ego. E você precisa falar com Deus. O texto que eu li é bem enfático em dizer que João era aquele que anunciava, que pregava a luz. Mas João não era a luz.
Era apenas aquele que testificava da luz. Então, se eu quero falar com Deus, eu tenho que entender que essa minha fala, essa minha busca, esse meu contato com Deus, não é nenhum momento para o meu ego e a minha posição ser elevada. Mas eu estou buscando a Deus, né? E não de Deus, porque Ele é tudo que precisamos para vivermos nesta vida de horror. É de Deus que precisamos, é de sua moral, é da sua estrutura, é da sua lei, sua palavra, né? Seus mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. É de Deus que precisamos, e precisamos entender como falar com esse Deus. Ah, professor, eu não entendi, não é para buscar a luz de Deus? Sim, Jesus é a luz de Deus, eu disse isso ontem. Só que esse efeito de você receber a luz de Deus e o que vai fazer com ela, e o que vai fazer com a posição que recebeu dela, isso é que você e eu devemos ter muito cuidado, porque senão não estamos falando com Deus, estamos só falando conosco mesmo. Muito bem. Fazemos de Deus o nosso projeto e guia, não porque genuinamente queremos honrá-lo, mas porque desejamos ser guiados e protegidos para nosso benefício. Ousamos dirigir a Ele as nossas súplicas, que na melhor das hipóteses são bem intencionadas quando não são fúteis, vãs, irrelevantes e egoístas. Acercamo-nos do trono da graça, não para adorar, mas para suplicar. Suplicar pela recompensa, pelo bem-estar, pelo privilégio, tudo isso e o céu também. Enquanto de passagem, como por desobrigação, balbuciamos umas poucas palavras de gratidão. Como falar com Deus? Primeiro ponto, fale com Deus com gratidão. Porque senão vamos apenas falar sobre a nossa súplica egoísta, as nossas hipóteses, as nossas intenções fúteis, as nossas intenções irrelevantes. E perdemos esse tempo tão importante, que é o tempo da fala com Deus, nos lembrando de coisas inúteis, e de coisas fúteis, e de coisas perecíveis desta vida. Quando falar com Deus é um momento de gratidão, e em pouco nos lembramos de agradecer. Então, a fala com Deus de muitos evangélicos brasileiros virou um mecanismo de respostas imediatas. Eu vou falar com Deus que eu preciso que Deus faça algo por mim e para mim. Meu querido irmão e minha querida irmã, aproveite o momento de falar com Deus para você senti-lo, receber a comunhão do seu Espírito Santo, receber a comunhão da sua palavra, receber a comunhão dos irmãos, sentir Deus, ver Deus na vida dos irmãos. Então, a minha reflexão de hoje, nesse momento bíblico, como falar com Deus não é à toa. Eu tenho me preocupado como defensor do Evangelho, porque as pessoas estão falando com Deus como se estivesse falando a qualquer Deus de imagem, de escultura. Falar com Deus é falar com Deus vivo. Então é preciso que nós nos relacionemos, e em momento algum, a nossa fala seja uma fala com Deus para benefício próprio do nosso coração, benefício próprio do nosso dia a dia. Falamos com Deus para que a nossa comunhão aumente diante de Deus. E estejamos firmes e fortes nessa fala comunicativa com o nosso Deus dos céus. Como falar com Deus? Quem, porém, pode achegar-se a Deus? O grande Deus desconhecido, o Criador do universo e dos milhares incontestáveis mundos e de tudo o que neles habita.
Quem sabe o que pedir e como pedir? E por isso que o Espírito, quebrados e inexprimíveis, intercede por nós, diz Paulo lá em Romanos 8:26. Ou seja, quem é que sabe pedir corretamente? Quem é que sabe pedir? Quem pode entrar na direção de Deus corretamente? E hoje eu vejo cristãos evangélicos brasileiros tratando Deus como se fosse o seu empregado. Pessoas falam com Deus como se falassem com qualquer pessoa. Olha, eu determino isso, Deus. Eu determino aquilo, Deus. Eu faço isso, Deus. Tu faz aquilo, Deus. Vai lá e faz aquilo, Deus. Vai lá no Nordeste, vai lá na África, vai lá não sei onde, vai lá no Rio de Janeiro. Vai... Calma. Como falar com Deus? De uma forma humilde, aproveitando sua graça, aproveitando esse momento de contato maravilhoso com Deus, aproveitando essa graça, essa dádiva que foi aberta por Jesus lá na cruz do Calvário. Agora Deus nos ouve, agora Deus está do nosso lado e nós estamos do lado de Deus. Como falar com Deus? Humildade, gratidão. Muito bem. Em Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como falar com Deus. Quem há perfeito? Quem santo? Quem puro? Quem digno de comparecer perante Deus? Quem? Quem é digno? Mas glórias das glórias, temos a graça de Deus, que nos é mais que suficiente e nos põe na posição que teve Adão antes de pecar. Então, se hoje nós falamos com Deus, é através da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, não saia de uma oração arrogante mais do que entrou. Não saia de uma oração se achando o grande cara, a grande mulher que tem uma grande comunhão com Deus. Saia da oração sabendo que você só está de joelho, que você só está orando pela causa da graça de Deus que foi alcançada diante de você. A graça de Deus que te alcançou. Esta graça é o poder de Deus, testificado, comprovado, publicado e proclamado pela ressurreição de Cristo. Negue-se, pois, o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o, e a salvação raiará em seu coração, enchendo de luz a sua mente, aurirá a sabedoria divina, e ele será qual árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e a seu tempo produz o fruto de um espírito reto. Aproveite a graça de Deus. Como falar com Deus, professor? Pela graça de Deus. A graça revelada. Ah, já estou falando pela graça de Deus. Tome a cruz de Jesus. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz de Cristo e o siga. Queridos, há pessoas que acham que falar com Deus é simplesmente abrir o bocão e gritar. Não. O nosso Deus é um Deus que se relaciona. É um Deus relacional. Falar com Deus é algo mais maravilhoso e mais precioso que há. Falar com Deus é a coisa mais boa que existe na face da terra. Mas eu preciso saber como falar com Ele. O que eu quero com Deus? Eu quero andar com Deus como um acessório. Aonde eu chegar, eu quero que as pessoas vejam Deus. Eu quero que as pessoas encontrem Deus em mim. Aonde eu chegar, eu quero me apresentar, eu quero ser exaltado, eu quero ser laurido. Não terá. Isso não é uma fala com Deus. A oração, a fala com Deus é o seguinte: você dobra o joelho exaltado. E muitas das vezes, já dobramos o joelho exigindo. Mas a gente precisa sair desse momento de joelho humilhado, pequeno, fraco, fútil.
diante de um Deus tão grande e tão poderoso. Quer falar com Deus? Comece a adorar na sua oração. Faça uma pergunta para Ele e espere Ele te responder. Esse Deus está apto e pronto para ouvir qualquer oração que a Ele foi feita. Como falar com Deus? Primeiro passo, humildade. Segundo, graça de Deus. Terceiro, deixa Deus ser Deus na sua vida e no seu viver. Forte abraço, até uma próxima, se Deus assim o permitir. Deus abençoe.